Aleluia, o Cordeiro de Deus. Vamos lá, vamos adorar então, vamos. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente? Pode ser sem palmas agora. Sem as palmas. Levante as mãos assim, ó. De um coração que insiste olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. Passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, me ajudar. Vem
Começa a glorificar o Senhor agora. Comece a adorar a Deus, comece a glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Você que já está cheio do Espírito Santo, fala em línguas estranhas, comece a adorar o Senhor, comece a glorificar, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, engrandecido seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Boa noite, Sandra. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal. E Boa vocês? Boa noite, pessoal. Estavam aí curtindo um som, né? Graças a Deus. Amém. Uns hinos antes de entrar o programa, né? Vamos ver se a gente consegue, todo o programa, colocar alguns hinos aí, para ir chamando vocês, né, Sandra? É, para matar a saudade. É, para ir despertando um pouco o pessoal, para vir, para ir já... Assim, tá dando tempo das mulheres de fé entrar no ar, né? Aí vocês vêm, é um chamativo para vocês conectarem aí, né? No seu, no estúdio aí no YouTube 019. Por falar nisso, né, Sandra? Pessoal, pode se inscrever, né? Pode se inscrever. Ajuda a gente aí, se inscreva Dá no um estúdio. like aí. Isso, compartilha as nossas mensagens. Inclusive, a gente tem várias pregações, né, Sandra? Várias mensagens que ficam gravadas aí no estúdio 019. Se você quiser ouvir falar sobre bondade de Deus, né? Sobre cidades de refúgio, sobre o amor de Deus. Nossa, tanta palavra, o bom pastor, Pai Nosso, tantas outras mensagens que estão aí gravadas, né? Gafanhoto, né? Isso. Então, assim, acesse aí, vai escutando uma palavra de Deus para a sua vida, né? E a gente agradece por estar aí na tua casa, onde você está, por você estar abrindo aí o teu lar, o teu celular, o seu notebook, a sua TV, né, Sandra? Para receber a gente nesta noite, né? Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Isso. Pela sua companhia, né? Verdade. Vai ser um prazer para a gente estar com vocês nesta noite. Tenho certeza que vai ser mais uma palavra abençoada, Amém. né, Sandra? Em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra de Deus, ela sempre vem ao encontro das nossas necessidades. E a Bíblia mesmo, que nós já falamos há um tempo atrás, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né, Sandra? É. A Bíblia é aquilo que Deus quer falar conosco, né? Às vezes a gente fala com Deus orando, né? Louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E Deus fala conosco através da palavra dele. A Sandra? palavra é falada aqui, mas também é interpretada para você da maneira que Deus quer falar com você. Sim. A gente traz a palavra, a gente lê a palavra, a gente conversa sobre a palavra.
Mas o que você vai receber, Cada um recebe de cada uma um maneira, recebe né? de uma maneira. Dependendo do que você está precisando no momento, né? Como é interessante, né, Sandra? Porque assim, a comida, ela é a mesma, né? É uma comida que está saindo. Mas quando chega para cada um, a interpretação é a necessidade, né? O sabor é diferente. Olha né? que coisa, né? Às vezes um nota uma coisinha, né? Porque às vezes vê um prato assim, você olha aquele prato de comida, aí um fala assim: "Ah, eu notei assim o tempero, eu achei que tava, né? Aí tava meio pimentado, tava meio assim". Aí o outro, cada um, é que nem a Sandra falou, cada um observa um ingrediente, né? É. Porque às vezes é o paladar, né, da pessoa, né? Aquilo que a pessoa está degustando naquela hora que chama mais a atenção dela. E assim a palavra de Deus, ela sai daqui, ela chega até você. E cada um, às vezes, recebe de uma maneira, né? Primeiro ela passa aqui, E- o Espírito Santo assume o lugar dele, né? E daí chega aonde o pessoal tá. Tá. E vai chegar, às vezes, para uma pessoa de uma maneira, porque Exatamente. é aquilo que você está precisando, precisando. né? Para o outro, de outra maneira, porque é aquilo que você está precisando. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Deus é tremendo, maravilhoso. Deus cuida de você, Deus te sustenta, né? Porque Ele é o nosso provedor, o nosso sustentador, né, Sandra? Quando você entrar, né, para você participar, você não entra simplesmente por entrar, porque a pastora Cristina está aqui, porque eu estou aqui. Não, você entra porque você quer ouvir a voz de Deus, Sim, tá? Você quer ouvir um recado para você. sim. Por isso, mas não Isso. entra simplesmente por entrar, não. Isso é importante, qualquer lugar que você vá. Né? Exatamente. Igreja, qualquer igreja que você vá, você está ouvindo uma pregação, porque às vezes a gente olha e fala, né? Às vezes a gente tem muito assim, a pessoa, às vezes a fama, às vezes a gente acha que é pela fama. Não é, gente, é pela nossa necessidade. Porque às vezes você vai num lugar e tem o prato mais chique, mas se você não tiver com paladar, você não come, você não vai ter gosto, aquilo não vai descer bem, né, Sandra? Como você fala assim, ai, fulano é sem sal. Então, Né? Então, porque às tem que vezes ter sal, né? e você tem que estar com vontade, você tem que estar com paladar. Então, às vezes é o prato mais lindo, maravilhoso, mais gostoso, mas às vezes aquele dia você não tem paladar daquele prato, né? E a palavra de Deus, então, não é a pessoa, é você tem que estar com sede, porque se a pessoa, às vezes a pessoa fala assim para você, ó, Deus te ama, né? E é uma palavra que ela fala e aquilo você recebe, porque o teu coração tá aberto para receber, né, Sandra? Exatamente. Né? Porque você tem fome e sede da palavra de Deus. Por isso que Jesus fala, né? Tem fome, sede, busque a Deus, tá? Então, vamos lá, né, gente? A gente já conversou bastante aqui, né? Ó, então, Deus abençoe. Vamos ver quem tá aí, Sandra? Vamos ver quem tá junto com a gente? Olha, O Guinho, Sabina, ô Guinho, Paula, a Leonor. Júlia, Sheila, Leonor, Eliana, Lúcia de Fátima, Rosângela Galvão, Eliana Gomes. Ai, que legal, tem mais gente por aí? Ó, pessoal, se vocês puderem ir compartilhando, né? Vão compartilhando aí o nosso link para as pessoas irem entrando. Como a gente já falou no começo, se você estiver entrando agora, se você puder aí se inscrever no canal aí do YouTube, né? Estúdio 019, para nos ajudar, tá bom? E hoje, no final do programa, nós vamos ter um brinde, um sorteio, tá? E vai ser um almoço ou uma marmitex do Restaurante da Alegria, né? Olha lá, Restaurante da Alegria, ele vai estar doando ou uma marmitex, né? Ou um almoço para você. O marmitex ou o almoço, você vai ter que retirar lá. Aonde fica? Fica lá no Jardim Boa Vista, né? Na Rua da Alegria lá, por isso que é Restaurante da Alegria, né?
É o Vinícius que toma conta de lá, é o filho da Sandra, né? Que nos... Cozinheira é a Elaine, Ela, a Regina, muito delicioso. várias outras pessoas lá. A Neta também, que se eu não Neta, falar ela vai ficar Ah brava. lá. Então, ele doou hoje pra gente, né? E ele fica lá na Rua da Alegria, é lá no Jardim Boa Vista, é uma rua que tem várias lojas de brutos, né? Várias coisas de joia, né? Porque Limeira também é a capital né? Do folhado, né? Da biju, né? Dessas coisas. Então, lá nessa rua tem várias lojas. E ele tem lá um restaurante. Então, vai ser para você que foi sorteado hoje, você vai receber aí valendo ou um almoço, pra você ir lá e almoçar, ou uma marmitex para você retirar. E é de segunda a sexta, viu? De segunda a Sábado sexta, tá? não abre. Sábado e domingo não abre, tá bom? Então, hoje, nós vamos fazer uma oração para a gente poder estar começando a falar do nosso tema hoje, tá bom? Vamos lá, Sandra? Faz uma oração pra gente? Pai Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na presença do Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Espírito Santo venha usar os nossos lábios para levar a palavra do Senhor. Que nós possamos, Pai, ser ungido pelo Espírito Santo e que a palavra que cada um tiver a necessidade dessa noite, que o Espírito Santo leve a palavra ao coração de cada um. Que cada pessoa esteja com seu coração limpo, aberto, preparado para ouvir a voz do Espírito. Se tiver alguém doente, que essa palavra falada, em nome de Jesus Cristo, venha te curar. Se você estiver triste, que essa palavra venha te animar. Então, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Senhor, desde já, por tudo o que vai ser feito aqui nessa noite e falado. Obrigado, meu Pai. Amém. Glória a Deus, né? Então, hoje, ó, a gente já começou o programa falando, né, Sandra? Também sobre prato, sobre gosto, né? E hoje, e assim, Sandra, você acha que é possível a gente ser alimentado num deserto? É né? É onde a gente mais é alimentado. No deserto. Porque normalmente a gente pensa assim, deserto não tem restaurante, deserto não tem delivery para você ligar, deserto não tem mercado, né? Isso é na nossa vida secular, Exatamente, né? Quando a gente pensa, e nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre o povo de Israel, né? O povo de Israel, quando Deus tirou eles do Egito, eles tiveram que passar por um deserto até chegar à terra de Canaã. Como nós falamos semana passada, né, Sandra? Esse deserto, essa peregrinação, era para ser 40 dias, era para ser um período, né? Aquele tempo que o povo foi lá espiar a terra, né? Eles ficaram lá 40 dias espiando a terra, Deus até, a gente falou sobre isso, né? Como eles não creram na promessa de Deus, eles andaram 40 anos e eles não viram a terra prometida. Então, quando o povo saiu do Egito, ele começou a caminhar, eles começaram a andar por esse deserto. E nós vamos ver, no decorrer da nossa fala aqui hoje, vocês vão ver quantas coisas podem ocorrer no deserto. E agora, voltando para a nossa vida, assim, nós vamos ver que o povo de Israel, eles não tinham, assim, como comprar alimento. Porque não tinha supermercado, não tinha, né, como eu disse para vocês, não tinha delivery, que hoje você liga, né, a pessoa às vezes não quer nem sair de casa hoje, né, depois, né. Como eu estava escutando esses dias uma pregação, né, e até a pastora comentou assim, nessa pregação. Existe agora o antes e o depois da pandemia, né? Tudo que a gente vai falar depois da pandemia, o que aconteceu depois da pandemia? Hoje já existia, mas ficou mais forte ainda hoje, né? Você faz sua compra, às vezes, tudo online, né? O negócio ficou mais forte ainda. Então, naquela época, o povo de Israel não tinha. Mesmo que tivesse algum dinheiro, não tinha como eles comprarem. Então, eles saíram do Egito com algumas coisas para comer. E quando isso estava acabando, eles tinham que depender de alguém. E essa dependência
teria que ser só de Deus, né, Sandra? Porque não tinha lá, só não Deus. tinha outro meio lá. No deserto não tinha como eles adquirirem nada, tá? Então, nós vamos estar falando um pouquinho como eles foram alimentados no deserto. E também na nossa vida espiritual. Às vezes a gente passa por deserto, às vezes não. Sempre. Sempre a gente passa, né? Sempre acontece algumas coisas da gente e a gente está passando por deserto. Mas a gente tem que saber que mesmo passando por deserto, nós sempre seremos alimentados por Deus. Deus nunca vai nos deixar abandonar. sozinho. Nunca vai nos deixar com fome. Nunca vai nos deixar perecer, né, Sandra? Nunca. Porque Ele tem cuidado de nós. Então, hoje, quero que você guarde isso. Que nós temos que confiar na providência de Deus. Tem uma frase do pastor Guinho que fala assim, que enquanto não vier a promessa, não vai faltar provisão. Amém. Porque enquanto não vem aquilo que Deus prometeu, Ele também não vai deixar você ficar sem a provisão, até que aquilo aconteça na tua vida, tá? Então, enquanto não vier a promessa, provisão não vai faltar, gente. Então, o povo de Israel, eles tinham que crer nisso. Tinha Que acreditar. Deus tirou eles, né, Sandra? Tirou lá do Do Egito, Egito, né? Da escravidão, né? Que quando começasse a acabar a comida, de alguma forma, Deus ia providenciar. O problema deles, gente, é que eles murmuravam. Eles só reclamavam. Eles não oravam. Então, ao invés deles chegarem, Moisés, ó, a gente não está tendo mais o que comer, né? Está faltando, já começou a faltar. Eles não. O que eles faziam? Só reclamavam, eles murmuravam. Um ficava assim pro outro, ó, acabou de comer. Ó, sabe? Por que Deus tirou a gente do Egito? Lá tinha comida. Morrer aqui. Vou morrer aqui. Lá tinha comida. Lá a gente sentava, tinha panela de carne. Lá tinha resto, né? Na verdade, Só que tinha lá resto, eles eram né? escravos, gente. Então. Eles tinham que trabalhar muito e eles não conseguiam guardar isso. E às vezes a gente também, a gente está passando no deserto, a gente não consegue mentalizar que a gente é filho de um Deus, de um rei poderoso, que vai nos dar uma vida eterna, um lar, né? Um lar diferente para nós morarmos, né? E que aqui é passageiro, que essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar. Não é fácil você estar vivendo num deserto, é difícil mesmo. Né? Existem lutas, batalhas que a gente trava que são difíceis elas passarem. Parece que né? nunca a gente vai conseguir atravessar, né? Mas a gente passa. Passa. E Passa Deus com a ajuda, sustenta. Deus sustenta. Então, assim, enquanto não vier a promessa, a provisão não vai faltar. Cessar, Tá? Confia nisso. Que nosso Deus é um Deus de provisão. É um Deus que não nos deixa abandonados. Então, assim, 45 dias após a saída do Egito, o povo de Israel murmurava contra Moisés e Arão no deserto, porque faltava comida. Vamos ler então Êxodo 16? Se você quiser nos acompanhar aí, deixa o capítulo de Êxodo 16 aberto aí, que nós vamos ler bastante ele. Êxodo 16, versículo 2 e 3, Sandra. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Olha, gente. Observe para você ver. Nem foram eles que levaram, né? Não. Foi Deus. Foi Deus. Só que eles chegavam a Moisés e Arão, e na realidade, aquilo que eles estavam acusando Moisés e Arão, eles automaticamente estavam acusando Deus. Exatamente. Porque os dois eram representantes ali de Deus, né? Então, observe que a murmuração foi geral. Toda a congregação dos filhos de Israel, né? O versículo 2 começa assim, né? Toda. Toda a comunidade, toda a congregação de Israel. Toda a congregação do povo de Israel. Eles se reuniram e um começou a contagiar o outro. Aquilo que eu falei para vocês. Eles se deixaram contaminar. E olha que era gente. E era gente.
Então, você imagina todo aquele povo lá, tudo aquele povo falando, um falando com o outro, ó, você vê? Deus tirou a gente de lá, e agora a gente tá passando fome, e agora não tem comida, né? Não era mais fácil eles orarem, eles clamarem? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque há uma diferença entre a gente murmurar e a gente clamar. Exatamente. Há uma diferença. E às vezes a gente não clama, às vezes a gente murmura. E às vezes hoje a gente murmura, sabe como hoje? Naquela época, às vezes, eles falavam um para o outro. Aí ficava aquela conversação, ficavam um falando para o outro. Ah, o que Deus fez? Tirou a gente de lá? Que Deus que é esse? Porque até então, gente, eles ainda não tinham conhecimento de Deus, né? Eles ouviam falar de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés. E Deus foi se mostrando a eles quem era Deus. Mas eles ainda não deixaram Deus se manifestar para eles, sabe? Então, eles eram ainda incrédulos, aquele povo. Era um povo incrédulo, né, Sandra? Se pensar bem, é um povo incrédulo. Eles eram incrédulos. Eles sabiam que existia o Deus. Mas é que nem Jó fala. Eu sempre ouvi dizer, mas nunca, né? Nunca ele tinha vivido. Ele só ouviu falar. Daí, quando ele passou a conhecer no deserto. Sim. Né? No deserto. Na hora da luta. Exatamente. Agora eu te conheço, não conheço só de ouvir falar, mas eu conheço de estar contigo. De contigo andar, né? De estar com o Senhor. Saber que o Senhor, mesmo passando pelas dificuldades que Jó passou, Deus estava com ele. Amém. Então, a fome ou a necessidade de comida levou o povo a esquecer do projeto espiritual de Deus. Esqueceram aquilo que Deus tinha na vida deles, que era grandioso, tá? O raciocínio do povo era que a escravidão com comida era melhor do que a liberdade, gente. Mas a grande pergunta que o povo devia fazer, e não fez, era: tiraria Deus o seu povo da escravidão do Egito para matar esse povo no deserto, né? Sabe que eles não pensaram? Poxa, Deus vai tirar esse povo lá do Egito, essa multidão, porque era muita gente. Deus vai tirar esse povo do Egito para matar esse povo no deserto? Deus não iria fazer isso. Mas eles não colocaram isso na cabeça. E às vezes a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, a gente pensa assim: isso aqui veio para acabar comigo. Não, Deus não veio para matar a gente, para destruir. Não, Deus não permitiu aquilo para destruir. Deus permitiu aquilo para a gente ver que Ele é poderoso, né, Sandra? Ele prova, né, para ver se você realmente está sendo obediente e ouvindo os mandamentos dele. Nunca é para destruir. Não, é para que você cresça mais, que você tenha mais confiança em Deus. As dificuldades que vêm, às vezes, sobre a sua vida, não é para te destruir, é para que você cresça, para que você confie mais nele, saiba que ele é o Senhor da tua vida. Então, hoje, o que a gente quer deixar bem claro é a provisão divina de Deus no deserto. Deus supriu a fome do povo de Israel durante 40 anos, enviando maná dos céus. Nós vamos ver o que é esse maná, o que ele era, como Deus enviou. E ele é o Deus que supre também as nossas necessidades, né, Sandra? Assim como ele supriu lá do povo, né? 40 anos aquele povo peregrinou por aquela terra e Deus não deixou faltar o alimento para eles. É o mesmo Deus que cuida da gente, né? Exatamente. E às vezes a pessoa fala: mas e os que morreram? Murmuraram. Sim. Eles morreram de tanto murmurar. Sim. Né? Sim. Por que eles morreram? Porque eles só murmuraram. Ficou os outros, porque os outros Deus ia trabalhar com eles. Porque eram eles os não mais creram, novos, né? Eles não creram, Eles não creram, Quando Elias chegou para aquela viúva, acho que é de Sarepta, e falou para ela assim, faz um bolo para mim. Ela falou assim: eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho lá de farinha, e eu vou fazer para mim lá, para meus filhos, e depois a gente vai morrer porque não tem mais comida. Não, primeiro você faz, então. Às vezes a gente pensa: nossa, Elias foi, né, assim, egoísta. Não. Deus mandou, porque Deus queria abençoar. Esse cara é arrogante. Que isso? O que eu vou fazer para ele? Mas ela creu naquela palavra dele. Faz para mim, faz. Porque Deus queria provar para ela que Deus estava com ela, que Deus ia abrir as portas para ela. E aquela mulher Deus não deixou faltar mais a farinha nem o azeite para ela. Exatamente. Para ela sustentar a família dela. Então, gente,
A gente tem que crer. Se a gente não crê, como a gente falou semana passada, é uma continuidade, né? Sempre vai ser assim. Se a gente não crê, a gente não vê a glória de Deus. Não vi. Se a gente não acreditar, e aquele povo não acreditou que o deserto era passageiro, mas que Deus ia sustentar eles no deserto. Mas como? Como Deus vai fazer? Ó, não tem supermercado aqui no deserto, como eu disse no começo. Não tem supermercado, não tem delivery, não tem padaria, né? Não tem vegetação. Como vai fazer? Como que Deus vai sustentar a gente aqui? Deus tem os meios dele. Como Deus vai fazer, não é a gente que tem que saber, né? Nós temos que nos preocupar em buscar a Ele e crer. Crer, tá? Aquela viúva, ela creu. Então, ela foi lá, fez o bolo, fez lá o que ela tinha e levou para o profeta. A partir daquele momento que ela creu, né? Ó, faz para mim, você vai ser abençoada. Ela fez e não faltou mais nem o azeite nem a farinha na casa dela. Então, assim, a gente tem que crer. E o povo não creu. Ele não creu. O povo não creu que Deus ia sustentar eles. Então, vamos lá. A primeira parte, necessidade do povo, né? Deus usa a necessidade de Israel para lhe ensinar a doutrina da providência. Eram cerca de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. Olha quanta gente. Mais ou menos 2 milhões de pessoas. Porque assim, na época 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, mais ou menos a estimativa dos estudiosos é que era uma média de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. Quanto de alimento e de água potável seriam necessários para alimentar diariamente aquela multidão? O povo possuía algum dinheiro, mas que ia adiantar o dinheiro naquele deserto, né? Como eu disse, não tinha nada lá, não tinha supermercado, não tinha nada para eles, tá? Restaurante, né? Não tinha restaurante do povo, que é, né? Não tinha isso, restaurante do povo, que vai lá, come, né? Marmita, não tinha, gente, não tinha. Não tinha cesta básica, não adiantava, não tinha jeito, não tinha nada. A dependência tinha que ser exclusivamente de Deus. Deus resolve suprir a necessidade do povo de uma maneira milagrosa, tá? A gente vai ver como, então, Deus supriu essa necessidade. Ele enviou pão e carne para o povo. Vamos ver, Sandra. Êxodo 16, versículo do 4 ao 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos ver como Deus providenciou. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Então, quer dizer, eles não eram nada. Eles não estavam reclamando para Moisés. Eles vieram. Eles estavam falando de Deus. De Deus. O 8 também, Sandra. E quem é o homem, né? Para não concordar com as coisas que Deus faz. Disse ainda Moisés: O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. É esse que eu li agora. O 8. O 8. Então, gente, olha só. Deus providenciou uma maneira para aquele povo ser alimentado. Amém. Deus já ia providenciar, não precisava deles reclamar, gente. Deus não ia deixar eles passar fome. Deus não ia deixar. E outra coisa, não tinha de onde vinha o alimento ali. É claro, Deus, ele é um Deus de milagre. Ele podia fazer também que saísse, mas Deus, né? A palavra de Deus fala que as nossas bênçãos, elas vêm de onde? Do céu. Do céu. Deus mandou o maná do céu, né? Esse maná, ele era tipo de um... Não era bem um pão, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos ver o que a Bíblia fala dele, tá? Então, assim, o maná, ele foi o alimento milagroso, né? Fornecido por Deus aos israelitas durante 40 anos no deserto. Ele era como uma semente pequena
e muito branca. Vamos ver o Êxodo 16:31, Sandra, que vai falar do maná, né? Como ele era. Isso. 16:31. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Olha lá, tá vendo? Então era um pão. O nome maná era uma semente, tinha semente, como uma semente de coentro. Branco, de sabor de mel, de né? como bolo de mel, tá? Então, esse era o maná que Deus mandava. E Deus, ele mandava esse maná todo dia, a não ser na sexta-feira, né? Que o povo de Israel, eles guardavam o sábado. Então, aí Deus, na sexta-feira, Deus ordenava para eles recolherem, então, já para eles comerem no sábado. E não adiantava eles quererem guardar a mais, tá? Porque, às vezes, a pessoa não tem fé. Deus falou assim, nós lemos aí, vocês vão pegar a porção diária, né? Diária a porção. Era a porção que você vai comer naquele dia. Não é para você pegar mais. Ah, eu vou pegar mais hoje, porque vai que amanhã não tem. Porque era isso aí, para Deus, era falta de fé, né? Aí, sabe o que acontecia? O alimento, o maná, criava bicho. Por quê? Para eles não comerem. Porque Deus queria provar para eles, gente, Deus queria provar para eles que todo dia Deus ia mandar o maná. Que Deus ia sustentar. E era para eles crerem. Mas mesmo assim, alguns desobedientes iam lá e catavam a mais. Ah, não, mas será que Deus vai dar mesmo? E hoje, às vezes, não é diferente, né, Sandra? Não é. A gente também é assim, tá demorando, será que Deus tá me ouvindo, né? Será? Eu pedi, orei, mas ainda não veio, né? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai me abençoar mesmo? A gente fala, né? Às vezes, pode pensar assim, para elas é fácil estar falando, mas não é. Às vezes, a gente sai de casa, né, Cristina? Sim. Com um problemão na nossa vida. Mas o Espírito Santo fala mais alto na minha vida. Sim. Então, tem que falar mais alto na sua também, né? Sim. Não é que tá tudo bem, assim. Não. Gente, mas é que eu falei para você. A palavra de Deus, ela vem primeiro. Então, a palavra de Deus, ela vem pra gente, né? Porque eu também, às vezes, reclamo. Claro, tudo que a gente fala aqui, a gente tá falando pra gente também, né? Deus também tá falando pra mim, você tem que crer mais, você tem que parar, né? Parar de reclamar, confiar mais em mim. Sim. Você tá passando, às vezes, por um deserto, mas você tem que crer que eu vou suprir as tuas necessidades, tá? Né? Que eu vou suprir, confia. Você vai conseguir passar esse deserto, né? Sim, então, e passa. Consegue. É fácil. Não é, gente. A gente sabe que não é, tá? Então, assim, você está passando por um problema, uma luta, uma dificuldade, a gente fala, às vezes, né? Você está passando por esse deserto, né? Mas alguma coisa Deus quer nos ensinar, né? Não vai ser para sempre. Às vezes ele podia já ter acabado, mas às vezes não acabou porque a gente também acaba não crendo, como lá os 40. Acaba murmurando, como, né? Como às vezes os você 10 murmura espias. também, né? Sim. Você vai falar uma coisa, mas por que Deus não fez, né? Do jeito que eu pedi? E por que eu vou ter que passar por isso, né? Então, quer dizer, se a gente confiar, a gente não murmura. Mas é porque a gente não é 100%. 100%. Né? A gente tem tem as nossas dificuldades. Tem que trabalhar com a gente, né? Pra gente não cair naquela parte dos 10 espias. Exatamente. Que sabiam, viram aquilo que Deus tinha para eles, mas não creram, né? Viram, mas não enxergaram. Viram, mas não enxergaram. Viram, mas não confiaram. Viram, mas não creram. Às vezes a gente sabe que Deus vai nos dar vitória, mas às vezes a gente também não se mantém com os olhos fixos na bênção que Deus vai dar. E às vezes os problemas assim que vão acontecendo acaba tirando a gente, né, daquela direção que Deus quer, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, gente, então o maná, ele era isso daí. Era tipo uma semente de coentro, branco por dentro, e o sabor, né? Para se descrever, um sabor de bolo de mel, assim, tá? O seu objetivo foi alimentar o povo durante a peregrinação. Agora, a parte 2, vamos lá.
o alimento que veio do céu, né? Deus mandava o maná do céu, tá? E Deus mandou maná, Deus mandou codornizes também, no tempo certo também o povo queria comer carne. E eu estava falando para Sandra hoje, que eu estava lendo a palavra de Deus, né? E quando Deus mandou as codornizes, que o povo também começou a ficar enjoado de comer o maná e eles queriam carne. Aí chegou um determinado ponto que eles começaram também, a gente quer carne. Deus falou, você quer carne? Aí Deus começou a mandar as codornizes, sabe? Para eles comerem. E eu estava lendo hoje a palavra de Deus, ó como existe um período de migração das aves, tá? Que essas codornizes, normalmente na primavera, que assim, vocês sabem que, porque ó, quando é aqui pra gente verão, né? Lá pra eles é inverno, na Europa, lá para aqueles lados lá é inverno, vocês podem ver que é diferente, né? Lá faz frio, então a primavera pra gente é diferente de lá. Então a primavera deles é diferente da nossa também, da nossa época, né? Porque aqui agora tá calor, lá tá frio, né? Que você vê que a pessoa vai viajar para lá agora, para a Europa, para aqueles lados lá tá frio. Ela tem que ir toda equipada, porque sai daqui num calor e lá tá frio, né? E quando chega aqui o inverno, lá para eles é verão. É diferente, tá bom? Por causa do... Vocês sabem que corta a linha da terra no meio lá, então é diferente lá. Bom, então eu estava lendo hoje e eu achei assim bem interessante, né? Que tem esse período de migração dessas codornizes. Na primavera, que corresponde, né, ao mês de março e abril lá para eles, multidões de pássaros migram da África para a área do Mar Báltico, para evitar extremo calor, né? Porque elas não gostam muito do calor, do verão. Uma das linhas de direção tomadas passa justamente pela parte do Sinai, onde os israelitas estavam. Um pouco de tempestade, um pouco de cansaço, poderia fazer que um número imenso dessas codornizes caíssem exaustos sobre a terra, tá? Então, um tempo que elas vinham, que era a migração delas, que elas passavam por ali, uma das rotas delas era ali o deserto. Olha que coisa maravilhosa. Como que Deus cuida da gente em cada detalhe. E aí Deus falou assim, ó, vocês vão cair lá, né? Bem lá onde o povo de Israel tá, ó, vocês vão cair lá, porque o meu povo lá, eles estão querendo carne, vocês vão cair lá para eles comerem carne. Olha que coisa linda, gente, como Deus cuida, né? E também, se não fosse o trajeto delas, Deus poderia mudar o trajeto para poder alimentar. Então, assim, Deus, ele faz as coisas, né, que não tem, ele pode trazer à existência para nos abençoar. Ele faz as coisas acontecerem, né? Deus é maravilhoso, tá? Então, assim, o alimento veio do céu. Deus manda o maná, né? Então, a gente já viu que o maná era uma semente de coentro, branco, de sabor mais ou menos como bolo de mel. Podemos destacar algumas características desse maná, tá bom? Vamos lá. A sua origem. O maná, ele caía do céu. Vamos ler, então, o 16:14, Sandra? O Êxodo 16:14. Depois que o orvalho secou, frocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Tá lá. Então, quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, né? Fina como a geada sobre a terra. Olha que interessante. Do céu vem também toda a nossa provisão. João Batista declarou também, né? Lá em João 3:27. João fala também. João 3:27. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Ah lá. Certo? Né? O homem não pode receber coisa alguma se não vier do céu. Ó, então, assim, o maná veio do céu. E as nossas bênçãos, gente, vêm da onde? Vem do céu, né? A gente só pode receber o que vem lá do céu. E de lá recebemos todas as bênçãos, sejam materiais, sejam espirituais, tá? Então, a nossa bênção vem do céu,
tá? E qual era o horário que esse maná vinha? Olha que interessante, o horário que ele vinha, né? Lá no 13, né, Sandra? Isso. O 13, vamos ver o 13? Ai, desculpa. Não. Então, o maná caía pela manhã, né? Eu saí fora aqui, peraí que eu já acho. Ele caía pela manhã. 13, né? É. O 13 diz assim: no final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estava acampado. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Tá lá. Então, assim, as codornizes vinham à tarde, mas o maná, ele tinha um horário certo. Ele caía pela manhã. Jesus diz que devemos orar e pedir pelo pão diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é assim? Então, assim, isso quer dizer o quê? Deus mandava o maná para eles de manhã. Isso quer dizer que a gente também tem que aprender a confiar em Deus, né? Jesus disse assim, pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. A gente tem que aprender a depositar diante de Deus as nossas necessidades todas as manhãs. Lá no Salmo 5, versículo 3, né? O salmista vai falar pra gente que a gente tem que entrar na presença de Deus já de manhã e apresentar pro Senhor, né? Aquele dia, né? Você levantou, acordou, né? Apresenta suas necessidades para Deus. Peça para Deus tomar conta do seu dia, né? Vamos ver? Amém. Ele diz assim: de manhã ouves, ó Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ah lá. De manhã, Senhor, né? Eu apresento a minha oração e fico aguardando o Senhor. Eu aguardo, porque é o Senhor que vai cuidar de mim. Gente, o povo, Deus mandava o maná de manhã, porque Deus queria renovar a misericórdia dele. Todo dia Deus mandava. E a Bíblia fala lá em Lamentações, né? As misericórdias do Senhor não têm fim, porque as suas misericórdias se renovam A cada manhã. Então, olha que coisa mais linda. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E a cada manhã que Deus mandava o maná para o povo, Deus estava falando assim, ó, eu estou aqui, estou cuidando de você. E assim somos nós, quando nós acordamos, né? A gente ora a Deus, Deus está falando para nós, ó, estou cuidando de você, né? Ai, que lindo, Quando né? a gente Ele fala, ora, né? Vou ler de novo. É. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Aguardo na certeza de que o meu dia vai valer a pena. Ah lá, né? vai ser abençoado, Porque eu vou estar né? na presença dele, E né? ela? Vou estar com ele. Então, faça isso, né? Deixa a misericórdia de Deus se renovar na sua vida. nossa Como vida. Deus fazia lá com o maná, com o povo de Israel. Deixa essa misericórdia se renovar cada dia na sua vida, né? Que eu, a Sandra, você possamos experimentar essa misericórdia de Deus na nossa vida cada dia. Quem enviava o maná, né? Quem enviava esse maná? Esse maná era enviado por Deus, né? O versículo 15, né, Sandra, vai falar pra gente, né? 16:15. 15 diz assim: quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Oh, maravilha. Glória a Deus, Olha que eles né? viram aquilo descendo. Gente, fico imaginando, pensa que coisa maravilhosa, né? Se a gente vê caindo aquilo, eu acho que lá no orvalho, né? Quando descia, eles iam pegar, já estava lá no orvalho, né? É igual quando você precisa de alguma coisa, né? E você está buscando, de repente aparece e grita: ai, glória a meu Deus! Deus. Né? Que coisa linda aquilo Deus mandava, né? Verdade. Deus providenciava e aquilo vinha lá. Era milagre, gente. Aquilo era milagre, não tinha como, né? Lá em cima, fábricas e fábricas, né, de maná, que Deus falou assim, ó, vamos trabalhando, porque vai descer. E hoje não é diferente, a bênção de Deus. Os anjos estão prontos aí, né? A Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Então, os anjos, Deus fala assim, saem, vão distribuindo as minhas bênçãos. Eu penso que assim, quando a gente clama a Deus, né, e Deus vem com a providência na nossa vida, é assim, a gente está recebendo, né, o milagre, a provisão de Deus. E essa provisão
provisão a gente recebe todos os dias. Amém. Então, assim, Deus é o nosso Criador, nosso Salvador, nosso provedor, sustentador. Ele é a fonte que nos sustenta e nos mantém. Ele é o nosso Pai cuidadoso, né? Vamos ver lá Mateus 6, do 31 ao 33, que Jesus fala, né? Pra gente não se preocupar. Porque Deus cuida das aves, Deus cuida das árvores, né? Das flores, não vai cuidar da gente? Vamos ver Mateus 6, 31 ao 33? Isso. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás das coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ai, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, ai, eu não tenho roupa, o que eu vou comer? Gente, né? Aí Jesus está falando assim, ó, não se preocupem com todas essas coisas. Vosso Pai sabe da necessidade de vocês. Aí ele fala, aquele que não crê, corre atrás disso, né? Agora, aquele que crê, espera em Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. E as demais coisas eu vou acrescentar. Amém. Agora, o objetivo, o maná veio para saciar. O objetivo do maná era saciar. Então, ó, o maná... tinha a sua origem, tinha o seu horário, tá? Tinha o seu objetivo. Veio para saciar a fome do povo. Vamos ler. A gente já leu o 15, né? Que falava isso, que ele veio para saciar. Deus conhece as nossas necessidades. E conhece as necessidades suas, dos seus filhos. Ele cuida de nós, né? Lá acho que eu não deixei, mas depois a gente lê essa daí. Então, Deus conhece as nossas necessidades. Lá em Filipenses 4,19, né, fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, né, todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus vai suprir as nossas necessidades. Então, o objetivo do maná era que eles, para dar alimento para ele, né? Então, no versículo 15, falava isso, que o maná veio como alimento. O maná também, ele tinha sua regularidade. Tinha sempre, era todo dia, sempre naquele horário, era regular, não faltava, né? O maná era enviado diariamente, tá? Diariamente, para o povo saber que Deus cuidava deles. Vamos ler o 21, Sandra? 16, 21? Diz assim, cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Tá lá. Então, eles tinham lá o horário, a regularidade e era naquele horário. Vai lá, recolhe, porque senão aquilo lá podia derreter, né? Tinha aquele horário. Então, era para ser tudo certinho, né? E Deus, ele é assim, ó. Colhiam, pois, manhã após manhã. Era regular. Deus não faltava com a palavra dele. Como eu disse para vocês, quando chegava na sexta, Deus supria a necessidade do sábado, né? Então, assim, Deus enviava uma porção diária. O maná não podia ser estocado para o dia seguinte, exceto na sexta-feira, quando Deus enviava uma porção dobrada. Deus cuida de nós diariamente, né, Sandra? Amém. Deus cuida da gente diariamente, gente. É todo dia. Para você saber que ele está cuidando de você, que ele não vai falhar, tá? Não foi ontem só, hoje também ele está cuidando. Amanhã também ele vai cuidar, diariamente, tá? Assim como Deus enviava o maná diariamente, regularmente, Deus cuida de nós também. A quantidade, né? O maná era suficiente para alimentar e satisfazer a necessidade do povo, né? O versículo 17 e 18 vai falar um pouquinho, ó, da quantidade que eles tinham que pegar. Os israelitas fizeram como lhes foram dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o tanto que precisava. Tá lá. Tinha uma medida certa para eles comerem, tá? Era um décimo, né? Era um gomer, né? É. O gomer é 3,7 litros.
que eles tinham. Tinha uma quantidade certa. Então, como eu disse para vocês, não adiantava eles ir lá e falar assim, eu vou pegar mais, né? Porque amanhã... Não, era a quantidade. O maná era suficiente para alimentar Não faltava, e satisfazer. Não sobrava, É, dava certinho para aquele dia. Certinho, gente. Às vezes a casa tinha mais, mas aquilo era suficiente à medida, tá? E a bênção de Deus, ela é assim. Ela é suficiente na nossa vida, tá? Suficiente. Na sua vida, na minha vida, na vida da Sandra. A bênção de Deus, ela é suficiente, tá? Então, assim, Deus é o Senhor da abundância. Ele diz, abre bem a tua boca e te encherei. Ele supre cada uma das nossas necessidades, né? Como eu falei agora há pouco, Filipenses 4,19, né? E o meu Deus, segundo as suas riquezas, né? Suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o maná era suficiente para matar a fome do povo, tá? Era suficiente para matar a fome. A colheita do maná. O maná era colhido individualmente, tá? Individualmente. O maná era colhido individualmente. Vamos ler o versículo 16? 16. Diz assim, assim ordenou o Senhor. Cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Ah lá, tá? Um jarro para cada pessoa. Então, assim, colhei disso, cada um segundo o que puder comer. Um gomer, que é um jarro, 3,7 litros, que é esse gomer aí, por pessoa. Deus manda a comida, mas nós devemos recolhê-la. Deus manda o alimento. Eu acho que é assim, Deus manda a palavra, tá aqui. Mas eu tenho que abrir ela e comer, né? E para abrir ela e comer, eu tenho que estar com muita fome. Muita fome. Aquilo Porque que a gente falou. se você ficar, não tô com vontade, você sente fome para outras coisas. Então, você tem que sentir fome para você poder comer o alimento que está aí dentro. Por que fulano não sei o quê? Porque o fulano pegou a porção dele e comeu. E fez digestão. Né? Porque o fulano tá passando por esse... Tá mais assim do que eu. Porque o fulano está comendo a porção dele diária. Amém. Né? Deus dá a porção dele. Agora, cada um tinha que ir recolher a porção. Se deixasse lá, a porção ia derreter, né? Como a gente disse, vê o calor, Deus falava para ele, vai de manhã. Tem o horário certo, né? Horário certo para você ir recolher. Cada um tinha que recolher a sua porção. A pessoa ia lá, recolhia já. Tinha 3 filhos? Recolhia para os 3 filhos. Estava aqui a quantidade certa. A bênção de Deus é assim. Ela foi dada para todo mundo, mas nós temos que tomar posse dela, né, Sandra? Recebe mais quem busca vai mais. lá e busca, quem né? busca mais. Tá aqui, Mas a gente tem que recolher, tem que buscar, né? Então, a palavra de Deus, você tem que colher. Ela é enviada para todo mundo, gente. Ela é dada para todo mundo. Mas Deus deu para um, Não. Deus mandava o maná para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele manda para todo mundo, tá? A sua disciplina. O maná recolhido em atitude de desobediência apodrecia. Então, assim, Deus mandou para eles e eles tinham que obedecer, tá? Vamos ler o 19 e o 20? Então, Êxodo 19 e 20. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, algum deles não deram atenção e na manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Moisés, puxa vida, gente, mas não foi dado já uma ordem por Deus, né? Deus não viram o que Moisés estava falando. Deus não estabeleceu uma disciplina. A disciplina era, toda manhã vocês vão colher, só o que vocês vão comer, porque se colher a mais, né? Sabe aquele, a gente fala muito assim, zoiudo, né? Olho grande, né? Que às vezes assim, e às vezes a pessoa tem um olho grande na bênção do outro, né? Às vezes quer demais o que o outro tem, né? Tem que tomar cuidado
porque não dá certo isso, né? Então, Deus falava assim, vai lá, recolhe aquilo que você vai comer. Porque o que você recolher a mais vai apodrecer. Ah, eu já comi. Ah, sobrou aqui. Sobrou um maná aqui. Vai apodrecer. Não dava certo, gente. Era o suficiente, não adiantava. Aí Moisés ficou muito bravo. Mas, gente, vocês não ouviram Deus falar? Deus estava disciplinando o povo. E, às vezes, Deus nos disciplina também, né? Deus nos disciplina com a nossa... A gente tem que obedecer a Deus, né? Obedecer. Porque a Bíblia fala assim, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, tá? Então, tudo aquilo que ajuntamos pela desobediência é destruído. Não adianta nada. Ah, eu tenho várias coisas, mas eu ajuntei tudo aquilo desobedecendo. Não vai prestar, viu? Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. O melhor é obedecer do que sacrificar. O maná também, ele tem o seu testemunho. O maná testemunhava o cuidado de Deus, né? Duas coisas que o maná testemunhou: o cuidado e a murmuração do povo. Toda vez que o povo via o maná, que Deus falou para Moisés assim, ó, quando eles guardaram na arca, Deus falou para Moisés, guarda também um jarro com maná, para eles lembrarem que Deus sustentava, que tinha a provisão, cuidado de Deus, mas também que aquele povo era um povo murmurador, para não murmurar contra Deus. Então, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Vamos ler o versículo 32 e o 33? Êxodo 16, 32 e 33. Disse Moisés, o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque adiante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Então, Deus ordenou, né? Vocês vão encher aí um jarro, vão guardar para as vossas gerações, para vocês contarem, porque naquela época não existia nada assim, né, para escrever. Então Deus falou assim: vocês vão contar. Uma geração contava para outra. Vocês vão guardar, vocês vão mostrar, para que o povo veja como eu sustentei vocês no deserto quando eu tirei vocês do Egito, né? Toma um vaso, coloca nele, né? Enche de maná e guarda. E vai servir de testemunho para as gerações, tá? O maná teve um duplo testemunho para Israel: a providência de Deus e o pecado da murmuração do povo. Então, cuidado, gente, cuidado, né, com a murmuração, tá? A gente não deve murmurar, nós devemos clamar a Deus, clamar pela misericórdia, pela bondade de Deus, tá? O maná também, o seu significado apontava para Jesus, o pão da vida. Vamos ver lá em João 6, Sandra, versículo 40, do 48 ao 51, né? O maná, ele aponta para Jesus, que é o pão da vida. Olha que coisa linda, né? Nada na Bíblia é por um acaso, né? João 6, do 48 ao 51. João 6, do 48 ao 51. Vamos ver o que a Bíblia fala? Ai, desculpa, tá? 48, né? É. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Vai até o 51. Então, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Lá no deserto comeram maná, mas morreram,
Mas Jesus fala assim, este é o pão que desce do céu, para que todo... Eu sou o pão vivo. Esse pão desceu do céu para que todo que dele comer não pereça. Mas tem né? a vida eterna. Mas tem a vida eterna. Se alguém dele comer, vai viver eternamente, Jesus fala. Quais são essas características? Ó, desceu do céu, é divino. É pão vivo, da vida. Foi dado pela vida do mundo. Quem comer dele viverá para sempre. É eterno. É para quem quiser, gente. Ó, Jesus está aí. Ele é o pão vivo que desceu do céu, tá? Então, no deserto comeram maná para sobreviver. Hoje, nós podemos nos alimentar de Jesus Cristo, né? Come o pão que não estraga, É o pão né? que não estraga, que não perece, que é Jesus Cristo, tá? A duração do maná foi quanto tempo durou o maná, gente? O maná durou até o povo chegar na terra de Canaã, até eles começarem a plantar e colher aquilo que eles plantarem. própria terra, Vamos né? ler o Êxodo 16:35, Sandra? Diz assim. 16:35. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram o maná até chegar às fronteiras de Canaã. Olha só. Então, eles comeram maná o tempo que eles ficaram no deserto, até eles chegarem lá em Canaã, né? Lá em Juízes Eu não 5, tenho. né? Juízes 5 vai falar um pouquinho. Juízes 5, do 10 ao 12, vai falar um pouquinho que no dia imediato, né? Que eles chegaram lá, como que foi quando eles chegaram? Aí eles plantaram, aí eles comemoraram a Páscoa, tá? Deus é fiel e cuida do seu povo. Enquanto o povo não chegou à terra prometida, Deus enviava o maná diariamente. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. É o Juízes 5, o 12, né? Que eu li agora, tá? É o que você lê. E também o Salmo 37, 25, É o Salmo 37. 37 e 25 diz 25. assim. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Isso é a palavra de Deus, ó. Aí Davi falou assim, já fui moço, sou velho agora, mas nunca vi um justo mendigar pão. Nunca vi um justo ter falta de nada. Por quê? Porque Deus está com ele. E assim Deus está comigo, Deus está com você. No deserto da vida cristã, precisamos depender da providência divina. Ele nos sustenta milagrosamente. Então, se você está passando por um deserto, se você se alimente da palavra de Deus, busque ela diariamente, coma do maná, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo hoje veio como um maná na nossa vida, para nós comermos dele, nos alimentarmos dele, né, Sandra? E não espera chegar ao deserto. Não. Não espera ter que passar, né? Busca antes de passar no deserto. Sim. Porque daí vai ser mais fácil Sim, para você vai atravessar passar. ele, Verdade. né? Vamos fazer uma oração para a gente terminar e nós já vamos ver os comentários. Depois nós vamos falar quem ganhou o nosso sorteio. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque em todos os momentos da nossa vida, Sim, Senhor. mesmo no deserto, nós Sim, sabemos Senhor. que o Senhor está cuidando de nós. Sim, Eu sei que o Senhor está cuidando de cada um também que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. Pai querido, eu sei que o Senhor está cuidando nos desertos que a gente passa. Apesar da gente estar, às vezes, passando no deserto, nós não estamos sozinhos. O Senhor está nos sustentando, Verdade, o Senhor Pai. está nos dando alimento, Pai. Verdade. E que nós possamos, Senhor, nos saciar com esse Sim, alimento. Senhor. Senhor, assim como o Senhor cuidou do seu povo lá no Sim, Egito, o Senhor também mandou Jesus Cristo para vir hoje, para morrer no nosso lugar, para vir como um pão, para que nós Amém. possamos Glória a saciar Deus. da tua palavra, Pai. Oh Deus, Glória cuida a de Deus. cada um Em e nome que de essa Jesus. palavra
traga alívio, Senhor. Alívio para aquele que está cansado, necessitado, aquele que está batido, Senhor. Que ele encontre uma esperança no Senhor, na tua palavra. Porque as provações, o deserto, as lutas, as dificuldades, elas passam. Mas a tua palavra permanece para sempre. O teu cuidado, o teu carinho, o teu zelo para conosco. Ó Deus, que possamos sempre lembrar que é o Senhor quem sustenta e que o Senhor está conosco todos os dias, Pai, como a tua palavra diz, até a consumação do século. Abençoe cada ouvinte, Senhor. Visita cada lar, que a bênção do Senhor, da saúde, da alegria, sustenta, Pai. Cuida deles. Dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. Aqueles que trabalham por conta, os assalariados, sejam visitados em nome de Jesus. E nós agradecemos por mais esta noite. Amém. Pessoal, muito obrigado, né? Por vocês estarem aí nos ouvindo, tá? O ganhador desta noite foi o César Silva. César, eu acho que é o genro da Lourdes lá, meu vizinho lá do São Francisco. César Silva, eu acho que é ele, sim. Eu acho que é o César, tá? Mas depois eu vou entrar em contato com você. Então, você ganhou ou um almoço ou um marmitex lá do Restaurante da Alegria, né, Sandra? Isso. Que fica lá no Jardim Boa Vista, tá bom? Depois eu vou ver certinho aí e vou entrar em contato com você, passar certinho, já tem aí, eu passo o endereço certinho para você ir lá saborear da comida lá. Vamos ver lá, Paula, boa noite, né? Paula Souza, Júlia, Ceila, né, Ceila? Leonor, Eliana, Lúcia, Rosângela, Eliana, Delza, boa noite, Delza Francis, oi Francis, Ellen Giusti, oi Ellen, Silvana Castellucci, a Stephanie, a Estefânia, que é a abreviação do nome dela. A Ceila de novo, Denis, oi Denis, Deus abençoe você, a Pri, Guinho, o deserto com Deus não é deserto, é isso mesmo. Vivian Reis, Cláudia Souza, boa noite, Claudinha, Eliana Gomes, a palavra, vou confessar, a situação vai mudar, é isso daí mesmo. Vivian, Adoração Libras, Fernanda Luiz, oh, glória a Deus, Deus abençoe, Fernanda. Alice Queiroz da Silva, lá, Sandra. Oi, Alice. Deus abençoe, Alice, a Marili lá embaixo, tem mais lá embaixo? Olha lá. Deus abençoe. Deus abençoe Deus vocês. abençoe vocês, pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje, ó. Inscreve aí no nosso canal, Estúdio 019, compartilha as pregações, né, Sandra? Isso. Né? E crê e busca que você não vai ficar parada no deserto, viu? Olha lá, você não vai ficar parado no deserto, né? Deus está com você em todos os momentos, tá? Deus abençoe você. Até a próxima semana. Tem aí um resto de semana abençoado, tá? Deus abençoe e te guarde, né? E Deus resplandeça sobre ti e te dê a paz, tá? Um beijão. Deus abençoe. Fica com Deus, tá? Tenha uma noite abençoada. Pela presença. Isso, ó, sem vocês nós não estaríamos aqui. A gente agradece imensamente. A gente cresce, né? A participação de vocês, a gente tá? sabe que tem que trazer, a gente cresce. Né? Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe. E após o programa vai ter mais louvor aí para vocês se alimentarem aí, tá? Matar a saudade, tá? Deus abençoe, viu? Um abraço para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo. Segunda-feira, programa do Galvão aqui no Estúdio 019. E de pregar o evangelho, tá? Deus abençoe. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Vamos lá, vamos adorar então, vamos.
sem palmas agora. Sem as palmas. Levante as mãos assim, ó. De um coração que insiste olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, me ajudar, vem transformar meu coração. Vai comigo. Espírito Santo, vem me encher, a liberdade me faz voar. Sempre tem mais daquele que crê, olha pra frente e me alegra. Espírito Santo, vem me encher, a liberdade me faz voar. Sempre tem mais daquele que crê, olha pra frente e me alegra. Às vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir, lágrimas de um coração Insiste. que insiste olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais daquele que crê, vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais daquele que crê, vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre bem mais. Sempre tem mais daquele que crê, Olha pra frente. olha pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, Glória a Deus. a liberdade me faz voar. Sempre tem mais daquele que crê, vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, a liberdade me faz voar. Sempre tem mais daquele que crê, vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Oh, glória a Deus. Mãos lá em cima, assim, ó. Começa a glorificar o Senhor agora. Começa a adorar a Deus. Começa a glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso.